Olá, tudo bom? Como vai você? Hoje vamos falar de literatura, mais uma vez, um assunto que eu gosto tanto. Mas eu quero começar a falar da literatura contando uma historinha para vocês. Há muito tempo, e bota tempo nisso, eu fui comprar um computador para mim, um Pentium, um novo Pentium. Quem é das antigas sabe do que eu estou falando. Aqui já em Paracatu. E aí fui comprar com um amigo meu que trabalhava numa loja de informática. E a gente comprava o computador desmontado, digamos assim, né? Vinha numa folha aqui na nota fiscal, teclado, tantos reais, monitor, tantos reais, CPU, tantos reais, gravadora de DVD, tantos reais, e assim foi. No meio da lista, ele colocou Cicola, 400 reais, e assim foi. Quando terminou, que ele disse o preço, quase 3 mil reais na época, eu disse, e o Cicola? O que é? Eu não conheço o Cicola. Aí ele riscou, aí disse, com você não colou. Era uma brincadeira que ele estava fazendo comigo, mas que refletia uma verdade. Ele disse, olha, Tarzan, tem muita gente que vai comprar um computador, não conhece, tem vendedor que vende o CPU ou a CPU completinha já, mas vende de novo a gravadora de CD, coloca numa lista à parte. Então você fica atento sempre que você for comprar com outro vendedor. Aquilo era uma brincadeira. Há poucos dias houve um fato aqui no Brasil que eu penso que está na mesma linha desse Cicola. O governador de Roraima publicou um índex, gente, um índex no século XXI de livros de literatura brasileira. Livros proibidos, livros que deveriam ser recolhidos das escolas. Por que eu digo que penso que foi como essa historinha do Cicola? Eu penso que essas pessoas se reuniram e disseram, olha, nós precisamos proibir, retirar das escolas alguns livros aqui no Brasil. Então, vamos lá, o governador de Roraima, do PSL, você faz isso porque Roraima está distante aqui do sudeste, do grande centro do Brasil, talvez até passe despercebido, depois vamos nos outros estados do norte, do nordeste, até a gente poder proibir esses livros no país inteiro, sem que ninguém o perceba, porque as coisas vão acontecendo assim. Felizmente, houve uma reação na mídia, na imprensa, nas redes sociais, e o governador voltou atrás. Eu vou ler a lista de livros que foram, naquele momento, colocados no index, no índice de livros proibidos. Algo que nós vimos na Idade Média, isso era feito, a Igreja Romana tinha o seu index, fez isso quando houve a Reforma Protestante, proibindo todos os livros dos reformadores. Nós vimos isso mais recentemente no nazismo e mais recentemente aqui no Brasil durante a ditadura militar, quando tinha censura. Qualquer obra que fosse publicada tinha que passar por um censor. Um capítulo de novela, antes de ir ao ar, passava por um censor. Quem viveu aqueles tempos difíceis, obscuros, lembra que antes de começar um programa, uma novela, aparecia uma imagem na TV, censura federal, essa obra, e um locutor dizendo que aquela obra tinha sido liberada por um censor. Havia censor nas redações dos grandes jornais, por exemplo. Mas vamos para a lista. Dos autores brasileiros, o mais penalizado é Rubem Fonseca. Eu não entendi por que o ódio contra Rubem Fonseca, mas vamos lá. O melhor de Caio Fernando Abreu, Contos e Crônicas. Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, Mário de Andrade. Imagina, Macunaíma, um livro que foi lançado na década de 20, um livro importante, fundador, de certa forma, do modernismo brasileiro. Nós não teríamos todo o movimento modernista no âmbito da literatura sem essa obra importante, fundamental, revolucionária. Poemas Escolhidos, Ferreira Goulart que foi censurado durante o regime militar, agora de novo, censura. A Volta por Cima, Carlos Heitor Coni, jornalista, romancista, cronista, escreveu aí nos grandes jornais aqui do Brasil, um grande escritor também perseguido naquela época. Mar de Histórias, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, todos os volumes.
O Irmão que Tu Me Deste, Carlos Heitor Coni, mais uma vez. A Menina de Cá, Carlos Nascimento Silva. Bufo e Spallanzani, de Rubem Fonseca. O Melhor, de Rubem Fonseca. Secreções, Excreções e Desatinos, também de Rubem Fonseca. Guia Milor da História do Brasil, Ivan Rubino Fernandes. O Ventre, Carlos Heitor Coni. Os Prisioneiros, Rubem Fonseca. Agosto, Rubem Fonseca. Agosto é um livro fabuloso. Amálgama, Rubem Fonseca. Rosa Vegetal de Sangue, Carlos Heitor Coni. O Mistério da Moto de Cristal, Ana Lee, Carlos Heitor Coni. Estrangeira, Sônia Rodrigues. O Doente Molière, Rubem Fonseca. A Coleira do Cão, Rubem Fonseca. 13 dos Melhores Contos de Amor, Rosa Amanda Strauss, desculpa. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Dá para entender que Memórias Póstumas também foi censurado. Machado é o fundador da Academia Brasileira de Letras. É, de certa forma, um dos fundadores da literatura no Brasil. Não tem como a gente conhecer o Brasil sem conhecer Machado. Machado está para o Brasil, assim como Dostoiévski está para a Rússia, Shakespeare para a Inglaterra, Cervantes para a Espanha, Camões para Portugal. Assim está Machado de Assis para a cultura brasileira. 1001 Noites, Carlos Heitor Coni. Os Sertões, Euclides da Cunha. Agora imagina os Sertões de Euclides da Cunha. O Castelo, Franz Kafka. Contos de Terror, de Mistério e de Morte, Edgar Allan Poe. Vestido de Noiva, Graphic Novel. O Seminarista, Rubem Fonseca. Histórias Curtas, Rubem Fonseca. O Ato e o Fato, Carlos Heitor Coni. Aqui são crônicas feitas por Coni durante a ditadura militar. O Harém das Bananeiras, Carlos Heitor Coni. História de Amor, Rubem Fonseca. O Buraco na Parede, Rubem Fonseca. Feliz Ano Novo, Rubem Fonseca. A Vida Como Ela É, Nelson Rodrigues, que era um conservador de direita. Todos nós conhecemos Nelson Rodrigues. Calibre 22, Rubem Fonseca. Talvez se fosse Calibre 38 ou ponto .50 o nome do livro ficasse, né? Mas 22, fazer o quê? Mandrake, a Bíblia e a Bengala, Rubem Fonseca. Lúcia McCartney, Rubem Fonseca. Romance Negro e Outras Histórias, Rubem Fonseca. Essa é a lista, o Index, 43 livros proibidos pelo governador de Roraima, mas que por causa de pressão popular, ele voltou atrás em sua decisão. Eu sempre vejo que isso foi um cicola. Proíbe lá, se der certo lá, nós vamos proibindo na periferia, digamos assim, né? Nos estados do Norte, Nordeste, até chegarmos aqui no Sudeste e Sul do país, e aí a gente proíbe tudo e vamos para o obscurantismo total e absoluto, porque é para isso que nós caminhamos aqui no Brasil. Por isso que essa reação que houve é algo fantástico. Eu sou apaixonado por literatura, sou escritor. Quem me conhece sabe disso. Tenho 11 livros na área de teologia, contos, romances, ou seja, ficção e não ficção, poesia. Minha grande identificação sempre foi na área da cultura, evidentemente, principalmente com a literatura, um pouco com a música, mas muito mais com a literatura. Por isso que quando eu vi essa notícia naquele dia, eu fiquei horrorizado, mas não tanto surpreso, porque de certa maneira nós já esperávamos que isso acontecesse. E foi muito bom que houvesse uma reação contrária. Viva a literatura brasileira, viva a cultura, que nós continuemos crescendo em sabedoria, estatura e entendimento, para que atitudes dessa natureza sejam sempre rejeitadas pelo povo brasileiro. Viva a literatura! Tchau, tchau para você que ficou comigo durante esses minutos de indignação.